Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria lembrar a vocês que o nosso curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, que será proferido aqui de 6 a 11 de maio, já tem as suas inscrições abertas para quem quiser assistir online. Então vocês podem encontrar as instruções ou na minha página www.olavodecarvalho.org, ou no Mídia Sem Máscara, ou na página do Seminário de Filosofia. E aqueles que fizerem a sua inscrição para assistir online até quarta-feira, às 3 horas do Brasil, terão um desconto de R$100. Quer dizer, a taxa é de 350 para quem é aluno do Seminário de Filosofia, ou membro do Seminário de Filosofia, ou aluno do curso online, e de 550 para as outras pessoas. Porém, ambos terão um desconto de R$100 se fizerem a inscrição até quarta-feira, às 3 horas da tarde. Então, muito bem. Eu vou começar aqui por ler umas notas que eu tomei esses dias e que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Raios, onde foi parar isto? Ah, tá aqui. Eu não tenho curtinha, mas tenho algo a acrescentar aqui. Então, o que hoje em dia se chama de cultura constitui-se de 3 coisas: A indústria de diversões públicas; B, o aparato de engenharia social e a mestragem ideológica; e C, a base de sustentação econômica de milhões de universitários semiletrados, incapazes de qualquer atividade produtiva. Essas 3 monstruosidades convergem na busca de uma finalidade única: a redução da espécie a um rebanho de beócios autossatisfeitos que acreditam exercer o máximo de liberdade individual precisamente no instante em que se curvam com o servilismo bovino às instruções da cultura. A base material da existência desse fenômeno é a perfeita harmonia de interesses entre o grande capital e a mentalidade revolucionária. Isso aqui é da mais alta importância. Esta mentalidade revolucionária vive somente para a destruição e não poderia subsistir por um único dia sem ser absorvida e integrada na racionalidade capitalista que da boca para fora ela professa odiar. Bom, é sabido que todos os experimentos comunistas do mundo deram um prejuízo desgraçado. A própria União Soviética só subsistiu durante 60 anos graças à ajuda americana e, no fim, se realizou a profecia do Ludwig von Mises, de que numa economia totalmente planificada, onde não existe mercado, né, as coisas não têm preços. Não tendo preço, não é possível fazer cálculo de preço. Se não é possível fazer cálculo de preço, não é possível fazer economia planejada, portanto não há socialismo algum. A hipótese de que uma equipe de gênios pudesse antecipadamente, né, prever ou inventar o preço de tudo, vamos dizer, desde aviões supersônicos até agulhas, né, é absolutamente inviável. Então, não tem cálculo de preço, a economia planejada é uma ficção. Resultado, hoje nós sabemos que todas as estatísticas econômicas da União Soviética eram totalmente inventadas. Não é que eles maquiavam para melhorar a coisa. Não, a estatística não existia. De maneira que a história da economia soviética ela é vamos dizer, continua sendo um mistério. O maior dos mistérios é como é que apareceram tantos milionários de repente, se não havia propriedade privada dos meios de produção. De repente aparece um bando de milionários. Eu só posso concluir que esses camaradas já eram milionários antes. Quer dizer, você tinha lá uma boa parte de economia privada, ilegal,
mas que estava lá funcionando e que no fim era a base da economia soviética. Então, o socialismo como proposta econômica é uma coisa totalmente inviável. Os únicos socialismos, entre aspas, que dão certo são assim, países capitalistas altamente desenvolvidos que depois de ganhar um dinheiro maluco com o capitalismo liberal, decidem então criar lá uma previdência social, uma legislação, uma não sei o que, e chama isso de socialismo, como é o caso da Suécia. E que mesmo assim a Suécia já decidiu moderar com esse negócio de Estado paternal e privatizar um montão de coisa. Então, mas economia socialista, economia comunista é besteira, melhor não falar. Isso não existe, tá certo? Então isso quer dizer que se há uma coisa que os capitalistas não precisam temer é o advento da economia socialista. Eles não se preocupam com isso absolutamente. A economia capitalista, na medida mesma em que a sua eficiência prodigiosa faz dela uma atividade autônoma, apta a prescindir dos fundamentos éticos e religiosos que a possibilitaram de início, mas ciente, por outro lado, de que a estatização completa dos meios de produção é uma impossibilidade pura e simples, encontra na mitologia revolucionária uma substância ideológica pronta para ser industrializada e repassada às multidões sem o menor risco de que a coisa desemboque num comunismo. Então, vocês vejam, por exemplo, você pega a história, né, de um empresário comunista. Pega aí o Henri Masperot, na França, né, um editor comunista. Talvez o maior editor comunista que tinha na França. Né. Então ele ficou pregando comunismo durante 60 anos. Ele conseguiu implantar o comunismo? Não, mas ele conseguiu ficar bilionário. Né? Esta é a carreira, né, de todos os propagandistas do comunismo no hemisfério ocidental. Eles não conseguem implantar o comunismo, nem mesmo quando oficialmente você diz agora é um regime comunista. Não, não é ainda é um capitalismo. Então, o número de comunistas que subiu na vida com a indústria, vamos dizer, dos símbolos revolucionários é uma coisa enorme, é uma parte integrante do capitalismo. A tal ponto que praticamente todas as grandes empresas decidiram absorver isso aí. Então, né, vender disco de música de protesto, vender figurinha do Che Guevara, fazer filme do Che Guevara, etc. Então, por exemplo, a indústria do filme revolucionário em Hollywood é 90% da produção de Hollywood é filme revolucionário. Com isso eles fazem a revolução? Não, mas eles ganham dinheiro maluco e sobem na vida. Eles são a classe dominante. As pessoas são, de fato, a classe dominante. Né? A inviabilidade econômica do... por outro lado, né, dentro da própria atmosfera capitalista, acaba por entrar, mas é uma mentalidade puramente pragmatista e materialista que rejeita as bases morais do capitalismo inicial, cristianismo, ética judaico-cristã, etc, 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 e faz com que a própria mecânica do capitalismo se transforme num substitutivo da ética. Então a ética passa a ser puramente a eficiência prática. Isso aí passa a ser o critério supremo. Então o capitalismo se esvazia de todos os seus valores morais e absorve os valores e símbolos da revolução, né, que ele transforma, então, vamos dizer, numa mercadoria altamente consumível, que hoje constitui 80%, 90% da produção, entre aspas, cultural no mundo. A inviabilidade econômica do comunismo e o vazio cultural do capitalismo encontram numa simbiose macabra o meio de compensação mútua que dá aos revolucionários o acesso à prosperidade e conforto e aos capitalistas o meio de perpetuar-se como classe dominante mediante a exploração inteligente do seu próprio aviltamento. Quer dizer, capitalistas que ganham rios de dinheiro acusando os capitalistas de serem exploradores dos pobrezinhos, de serem assassinos, de serem perseguidores de gays, assassinos de mulheres, etc, etc. Eles ganham dinheiro com isto. Então, não, cada um entrou nessa combinação com aquilo que tinha. Quer dizer, o capitalismo tem os meios, né, mediante a administração racional, criar riqueza, prosperidade. E o pessoal comunista tem o quê? Tem o discurso ideológico, tem toda a mitologia, tá certo? Então, eles fizeram a simbiose. Vamos ganhar dinheiro com isso. Estão ganhando dinheiro a rodo. Tá certo? Então, quer dizer,
Nós temos que largar esse estereótipo de que um sujeito capitalista é a favor dos valores do capitalismo. E de que, portanto, ele deve ser um inimigo do comunismo. Né? E as pessoas até acham alguma incoerência quando esses capitalistas protegem os comunistas. Falam, não tem incoerência nenhuma, coisa é evidente que é assim. Agora, tem pessoas que já perceberam que isso era assim 50 ou 60 anos atrás. E disseram, vamos fazer exatamente isso, e estão fazendo. Então, é o tal negócio. Eles não criam o comunismo, mas eles transformam o capitalismo no inferno. Neste processo, é evidente que a ideologia, o discurso comunista, ele perde toda a substancialidade própria. Ele é apenas mercadoria. Ele é apenas uma coisa para estimular a imaginação das multidões, para ser vendido e fazer dinheiro. Ele não tem mais nada a ver com a realidade, tá certo? E, portanto, ele não tem nada a ver com a transformação da economia de capitalista em socialista. Você pode procurar no mundo inteiro, em todo o falatório comunista hoje, você não encontra um projeto de como nós construímos o raio do socialismo. Eles hoje só falam de feminismo, de movimento gay, né, de terceiromundismo. É só essa, vamos dizer, essa rede de protestos diversificados e inconexos. Inconexos ao ponto da total incoerência, de você pregar, por exemplo, o feminismo e o islamismo ao mesmo tempo. A esquerda, na França, por exemplo, ela fomenta as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos feministas, gaysistas e islamistas. Mas é incoerente? Não importa, porque isso não tem nada a ver com um projeto de transformação prática da sociedade. A transformação já está sendo feita através, vamos dizer, da cultura mesma. É esta a transformação que vai acontecer, não é outra. Tá certo? Agora, dos vários elementos que entram aí, o islamismo é um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque ele tem um projeto de transformação da sociedade, de implantação da Sharia. Então, vamos dizer, dos discursos ideológicos que circulam, o único que tem substância, que tem um poder de preensão sobre a realidade, é o do Islã. E esse pessoal, tanto os capitalistas quanto os esquerdistas ocidentais, acharam que eles podiam absorver o islamismo. Falaram, não, eles estão sendo absorvidos pelo islamismo. E estão sendo absorvidos não só em função desses fatores que eu estou dizendo aqui, mas, de fato, de um projeto de ocupação que foi posto em ação já décadas atrás e que consiste na coisa mais simples do mundo, comprar tudo. Né? Por exemplo, se você pegar a mídia americana aqui, veja qual é o capital saudita que tem em todas as empresas de mídia, é uma monstruosidade. Mas a Fox News, que é tida como a TV conservadora, 19% das ações pertencem à Arábia Saudita. Isto quer dizer que os interesses sauditas são preservados, e daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então, neste processo, esse processo que eu descrevi, ele em parte absorve aquilo que o filósofo italiano Augusto Del Noce chamou o suicídio da revolução. Quer dizer, a revolução, vendo que a sua proposta econômica era inviável, ela abdica ou adia essa proposta econômica e começa a se utilizar apenas, vamos dizer, do processo crítico negativo através dessas várias reivindicações gaysistas, feministas, racistas, etc, etc, etc. Ele se diversifica. Você tem inúmeros discursos revolucionários que só convergem num ponto. Eles são contra, aspas, o que está aí. Né? Eles não sabem direito o que está aí e não percebem que o que está aí são eles mesmos. Tá certo? Mas, em parte, isso também absorve a ideia da escola de Frankfurt, de que você não precisa ter uma proposta positiva, você não precisa ter um plano de ação efetivo, você deve se concentrar no trabalho do negativo, como chamava Hegel. Quer dizer, você critica e destrói, critica e destrói, critica e destrói, e a transformação ocorre automaticamente. Só que não é uma transformação controlável, você não sabe aonde as coisas vão dar. Se você pegasse algum esquerdista 30 ou 40 anos atrás, olha, vocês todos estão trabalhando para a ascensão do Islã, ele riria na sua cara, como riam na minha quando eu falava isso. No Brasil, falava, o que vem por aí é o Islã. Né? Eu me lembro até que num congresso de negritude que teve na Bahia, e que eu estava lá, né? Eu disse para os caras, olha, o seu destino é o Islã, evidentemente. Eles não sabiam do que eu estava falando. Né?
Ele está envolvido lá no candomblé, na Umbanda, etc. Aquele era o mundo deles. Eu falei, vocês, amanhã ou depois, vocês todos vão ser muçulmanos, porra. Já está acontecendo. Né? Então, por quê? Porque todas essas reivindicações e todos esses movimentos de protesto, eles são parcelares, eles visam apenas a interesses de grupos. E o efeito que isto tem, desencadeia sobre a sociedade total, não é controlável. Então, por exemplo, na medida em que você começa a afagar esse pessoal gaysista, né, e a aceitar que eles encarnem sempre as vítimas coitadinhas, né, então, automaticamente, você justifica qualquer violência que parta deles. E a violência gay no mundo já está crescendo, aqui no Brasil está crescendo. Essa semana mesmo teve 2 casos. Tem um garoto lá em Pernambuco que quase matou a garota de pancada por ciumeira de um terceiro, e tem uma garota em Belo Horizonte que fez um comentário sobre gay no restaurante, e de um cara que nem estava na mesa dela, estava na mesa de trás, começou a espancá-la. Então, é claro que a ideologia gaysista, ela fomenta esta violência. Porque na hora que você convence um cara, não, você é uma vítima da sociedade, você é uma vítima, você é perseguido, então você tem direito de reagir. Tá certo? Ninguém fez as contas para ver, por exemplo, desta famosa violência anti-gay, que são 120, né, gays assassinados por ano, num país que tem 50 milhões de assassinados. Isso não é nada, isso é a prova de que não existe violência anti-gay no Brasil. Tá certo? Mas para eles esses 120 significa muito mais do que os outros 50 milhões. Então eles fazem um barulho desgraçado em torno disso e, ao mesmo tempo, fomentam protestos de tipo violento, invadir o Congresso, gritar, fazer sexo na rua, etc, etc. Então, o sujeito vai se sentindo cada vez mais que ele tem todos os direitos, que qualquer resistência ao que ele está dizendo é um crime. Se você não gosta disso, você não gosta que os gays fiquem trepando no meio da Praça da República, então você é um assassino de gays. Não é isso? Você é um estuprador de gays. Aliás, uma vez me perguntaram isso. Ele falou, você não fala nada para defender os pobres gays que são estuprados. Eu digo, escuta, mas para estuprar um gay, é outro gay, porque o heterossexual não consegue. Não é isso? Né? O cara não tem nem atração por homem, como é que vai ter por um homem amarrado? Né? Ou 4 caras segurando o coitado, né? E aqui o heterossexual, né, excitadíssimo. Então, não é possível uma coisa dessa. Em segundo, os estupros que acontecem nas cadeias, 100% são estupros homossexuais. Disso aí ninguém fala. Quando você for ver, a violência anti-gay é eminentemente gay. É um problema interno da comunidade. Tá certo? Agora, eles querem dizer o seguinte, quem faz isso são heterossexuais, sobretudo heterossexuais cristãos. O cara lê a Bíblia e sai dali decidido a estuprar um gay. Né? Então, você começa com esse discurso, o neguinho sente, bom, eu sou uma vítima perseguida, eu tenho o direito de me defender, né? Então eu posso me defender. Por exemplo, esta moça aqui, ela falou qualquer coisa, ela é uma assassina de gay, desce o porrete da mulher. Né? Então, esse discurso gay é um discurso que automaticamente induz à violência. Agora, eles acham que a Bíblia é que induz à violência. Você vai lá e fala os 10 mandamentos, você está induzindo as pessoas a matar gays. Agora, quando eles, né, criam na comunidade gay esse senso de perseguição, tá certo? E o direito de autodefesa contra essas mocinhas, né, eles estão induzindo a violência. E curioso, ninguém os acusa disso. Não é isso? Então, o que isto prova é o seguinte, na sociedade moderna, o grupo que for o mais intransigente, o mais intolerante e o mais agressivo ganha. Por quê? Porque o discurso da revolução ele se diluiu. Não há mais um discurso coerente como tinha no tempo do velho marxismo-leninismo. Então não há mais uma estrutura lógica do discurso revolucionário. O que há é apenas a ênfase emocional. Então, se é a competição de ênfase emocional, quem tiver mais emocionado ganha, quem gritar mais ganha. E daí não interessa mais a prova racional, não interessa a discussão. Veja, o que é uma discussão hoje? Você viu, quando foi eleito esse Marco Feliciano para a comissão, foi designado para a Comissão de Justiça, Comissão de Direitos Humanos, perdão, o Vladimir Safatli escreveu na Folha o seguinte, a presença dele lá é para impedir o debate. Você já viu isso?
Só pode ter debate se todos concordam. Se entra um que discorda, acabou o debate. E o Vladimir Safatli escreve isso com toda sinceridade. Ele acha isso mesmo. Você vê o ponto já de demência que esses caras chegaram, onde não tem mais possibilidade de diálogo. Tá certo? Então, se a prova racional não significa nada, você também não pode apelar à justiça, porque o juiz também está com essa mentalidade. Então, só existe um meio de defesa. É a intransigência e intolerância do grupo. Então, os grupos têm que se defender sem fazer a mais mínima concessão. Está entendendo? Não negociar e começar a partir para a exigência. Nós exigimos isso. É a única maneira que tem. Né? Então, bom, é evidente que no processo, ambos, economia capitalista e ideologia socialista, sofrem transformações. O primeiro tende cada vez mais à concentração da riqueza, transmutando-se num sistema de oligopólios, de onde estão excluídos, por princípio, os capitalistas de velho estilo, sobretudo os menores, incapazes de adaptar-se às sutilezas da nova política. Porque aí você tem uma simbiose também entre os grandes capitalistas e o Estado. Né? E quem não é capaz de entrar na jogada, cai fora e é destruído no meio do caminho. Então esse processo de concentração do capital é uma coisa mais óbvia que tem, sobretudo nas empresas de mídia, que hoje estão na mão aqui nos Estados Unidos são 6 grupos que mandam em tudo. E os 6 grupos pensam igualzinho e dizem a mesma coisa. Né? E o socialismo abandona cada vez mais a ambição da economia estatizada e se diversifica em protestos de ordem moral e psicológica, feminismo, gaysismo, abortismo, etc., que por sua natureza mesma só podem ser atendidos no quadro de uma vigorosa economia capitalista. Então, onde você vai ter dinheiro para você sustentar esse bando de gaysista, né, de africanista, de feminista, de abortista, etc., precisa muito dinheiro, isso custa muito dinheiro, isso só é possível na economia capitalista. Então, isso quer dizer que o protesto socialista, o protesto esquerdista, tá certo? Ele fomenta a economia capitalista e vice-versa. Então nós já estamos num outro quadro. Quer dizer, a famosa síntese dos dois sistemas já aconteceu, embora ideologicamente ainda haja grupos distintos. E o pessoal que defende os valores e símbolos tradicionais judaico-cristãos, que originaram e possibilitaram o capitalismo, esses são completamente marginalizados por ambos os lados. São marginalizados pelos capitalistas e marginalizados pelos esquerdistas. Então, não tem mais lugar para eles na sociedade. Acontece o seguinte, acontece que essa é a maioria da população. Então, você tem uma situação onde a minoria discriminou a maioria. A maioria não tem mais direito a voz e voto. Não tem aqui, como não tem no Brasil, como não tem em parte alguma. Você vê o que acontece na França. Na França, os muçulmanos se reúnem para fazer a sua prece na sexta-feira e eles paralisam o trânsito em dezenas de ruas. Na França, como é um Estado laico, qualquer manifestação pública de religião na rua é proibida. Mas os muçulmanos têm o privilégio. Então, a polícia recebe a instrução de violar a lei e não interferir na cerimônia muçulmana. E com isso o muçulmano vai ocupando espaço. Qual seria a reação normal dos cristãos? Falar, se eles não cumprem a lei, nós também não vamos cumprir, nós vamos fazer aqui a procissão, a missa, e se a polícia vier, nós jogamos pedra nela. É o único jeito. Né? Então, é evidente que o pessoal que ainda está ligado a valores tradicionais é a maioria, tá certo? Mas, justamente por ser a maioria, ela não tem aquela concentração histérica na autovitimização que uma minoria facilmente adquire. É assim que as minorias acabam dominando todo o panorama. Não é isso? Vou ler aqui um outro negócio para vocês, que é um artigo que eu enviei já ao Diário do Comércio, deve sair nos próximos dias, mas vamos lê-lo já aqui. Chama-se Profecias do Diabo. Uma vida repleta de ocupações não tem permitido dar às minhas ideias a exposição escrita, toda arrumadinha que algumas delas merecem. Espalho-as de maneira fragmentária e anárquica, em artigos, aulas, conferências, programas de rádio, na vaga esperança de que, após a minha morte, alguma alma caridosa junte as peças e as monte em equipamentos mais utilizáveis pelo grande público. Uma dessas ideias, é a do poder imanente dos significados embutidos nos símbolos históricos. Ela diz resumidamente o seguinte:
A história é feita das livres escolhas e decisões humanas. Mas, quando os homens se deixam guiar por ideias e símbolos cujo integral significado lhes escapa no momento, esse significado invisível acaba por se manifestar à plena luz do dia sob a forma de fatalidades históricas incontroláveis. Mesmo depois do fato consumado, existe ainda alguma dificuldade em perceber que já estavam enunciadas na formulação originária. Essa dificuldade emana do hábito moderno do pensamento metonímico, que concebe as propostas de ação tão somente por uma parte das suas qualidades autoproclamadas, sem sondar o sentido substantivo da ação planejada e, portanto, sem atinar com suas consequências inevitáveis. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, para a gente ver esse negócio gaysista. Os pessoal dizem, não, nós estamos fazendo isso para defender os direitos dos gays. Direitos que não existem ainda, mas que eles proclamam que já estão sendo violados. Como que um direito inexistente pode ser violado é uma coisa que me escapa, mas esse ilogismo faz parte da estratégia psicológica. Muito bem. Acontece que se você aceita o casamento gay, você demoliu instantaneamente todo o direito de família. Se algum gay está pensando nisso, ele está com clara consciência nisso? Não, nenhum gaysista está com consciência clara disso. Mas quem bolou o negócio, quem bolou a estratégia, sabia perfeitamente. Quer dizer, você faz um plano do qual você proclama uma parte dos objetivos. Mas a parte mais profunda e inevitável fica escondida. Então, ao longo do tempo, as suas consequências se manifestam com uma precisão silogística absolutamente formidável. Por exemplo, o fato de que, num casamento gaysista, como eu já expliquei aqui, casamento gay, não existe definição de papéis conjugais. Se não existe definição de papéis conjugais, então qualquer relação humana com função sexual indefinida ou não declarada passa a ser casamento. Está entendendo? Isso quer dizer, por exemplo, que o número de pessoas envolvidas não importa. Pode ser um casamento de entre 16 pessoas ou 35, tá certo? E também pode ser um casamento entre vários homens e várias mulheres, e assim por diante. Nada impede, por exemplo, como não há papéis sexuais definidos e não há elemento procriação, nada impede que um homem se case com seu filho ou com seu pai, ou com a sua mãe. Tá compreendendo? Então, é só aceitar o princípio do casamento gay, eu digo, a demolição completa do direito de família é automática. Ainda que ninguém a perceba na hora, com o tempo você vai ver, vai entrar um processo aqui, outro ali, os juízes vão conceder coisas como já concedeu no Brasil, a reconhecer um casamento entre um homem e duas mulheres, e assim por diante. Isso é absolutamente inevitável. Quando você demole o direito de família, você demoliu praticamente, vamos dizer, a espinha dorsal da sociedade. Isso não vai poder ficar assim, daí vem o quê? Vem o Islã para botar ordem no negócio, porra. Essa que é a consequência. Se disser, Max Weber dizer que a história é o conjunto das consequências impremeditadas das ações humanas. Bom, impremeditada pela massa dos militantes, dos idiotas úteis, mas premeditado por alguém que entendia o processo. Isso que eu estou dizendo para você é algo que esses estrategistas desses movimentos entendem perfeitamente. Eu até entendo depois deles, né? Porque eu não vou ficar gastando meu tempo para ficar pensando maldade para fazer com os seres humanos, mas eles pensam, né? E pensam muito bem pensado, né? Então, vamos continuar. Na história sacra e profética, esses desenvolvimentos anunciam-se previamente de maneira nítida. O Antigo Testamento prevê com clareza o destino tormentoso dos judeus, e o Novo anuncia a autodecomposição da Igreja, que hoje, diante dos nossos olhos, enche de temor as almas dos crentes atônitos. Está lá na Bíblia que 1/3 das estrelas cairá. As estrelas representam os bispos. 1/3. Na verdade, para bagunçar a igreja inteira, não precisa nem cair 1/3, basta cair 1/10 já virou bagunça. É aquele princípio que eu falei para vocês. Quantos escrivão corrupto você precisa ter numa delegacia para bagunçar a delegacia? Basta um. Aí você já começa a sumir documento e tal, e o resto não funciona. Então, na igreja a profecia diz claramente: 1/3 vai cair, vai se vender para o outro lado. E não está acontecendo? Claro, está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, não há diferença entre o teor explícito e completo da profecia e o que acontece. Na profecia de Fátima, Nossa Senhora disse
em tal data, assim, 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 vai estourar uma nova guerra. Isso será anunciado com uma semana de antecedência por um fenômeno estranho no céu. Apareceu uma aurora boreal em Paris, uma semana antes de estourar a Segunda Guerra. Daí veio a guerra exatamente como ela disse, e assim por diante. Na história profana, os símbolos vêm encobertos por densas camadas de confusão metonímica. A progressiva manifestação do seu significado simula, no quadro histórico maior, a evolução de uma neurose desde um trauma de infância longamente esquecido. Quer dizer, a premissa já está lá atrás, mas você esqueceu a premissa, mas nem por isso as consequências deixam de se desenrolar, porque você vai agir não conforme aquilo que você está pensando no momento, mas conforme a premissa assumida lá para trás. Assim como Hegel falava de uma astúcia da razão que conduzia os homens sem que eles o percebessem, pode-se perfeitamente falar de uma astúcia do inconsciente, em que os símbolos carregados de esperança guiam a humanidade em direção a catástrofes e sofrimentos. Por quê? Esses símbolos da proposição são conhecidos pela esperança que eles manifestam, não pela sua mecânica, pela mecânica real do seu funcionamento. E quando tudo dá errado, desemboca em catástrofe, muitas pessoas podem dizer, nós fomos traídos. Eu digo, você não foi traído. O que está se desenrolando diante dos seus olhos é a consequência inevitável das premissas que você já assumiu. Portanto, não houve traição alguma, houve uma coerência extraordinária. Um exemplo é o projeto socialista, que se apresenta como socialização dos meios de produção em nome de uma sociedade sem classes. Por trás desses slogans, o socialismo é substantivamente a unificação do poder político com o poder econômico, dissolvendo uma das principais garantias da liberdade na sociedade capitalista e anunciando a formação de uma superclasse governante onipotente e praticamente indestrutível. Os caras têm todos os meios na mão. Você vê, numa sociedade capitalista, você tem inúmeros meios de você subir na vida. Tá certo? Inclusive fazendo propaganda socialista, ou fazendo propaganda gaysista. Quanta gente não vive disso hoje? Quantos meios você tem de subir dentro de uma sociedade socialista? Arrumar a carteirinha do partido. Isso no Brasil, inclusive, já está sendo adotado. Esses meios subsidiários, eles só valem quando são abençoados pelo partido. A profecia embutida não é discernível somente na formulação das teorias e propostas. Quer dizer, discernível, uma vez que você a diagnosticou, você precisa raspar a linguagem metonímica para encontrar do que estão falando mesmo. Preste bem atenção, então não é um ideal magnífico que deu errado. O ideal não era magnífico, o ideal já era feio desde o início. Mas é que você o expressou metonimicamente. Você expressou por algumas qualidades que você pretendia realizar por meio daquilo, sem você descrever qual era a sucessão real das ações que você ia empreender para fazer aquilo. Não é uma questão de fins e meios. O fim maligno já está definido no início junto com o fim benigno. Quando aí você pega o fim benigno e passa a designar o projeto inteiro só por aquela parte. Então isso é norma geral, meu filho. Você, por exemplo, pega o negócio do abortismo. Nós queremos os direitos reprodutivos. Eu digo, sim, você quer os seus direitos reprodutivos, mas para isso você vai ter que matar pessoas. Mas você não pode dizer que é matar pessoas, você tem que contar raciocinando metonimicamente. É isso? Então, qual é a prova que você tem de que um feto não é uma pessoa humana? Você diz, bom, você não pode provar que um feto já é uma pessoa humana. Você também não pode provar que não. Então, no caso de dúvida, tá certo? Você está arriscando a vida de alguém que pode ser um ser humano. Isso é inevitável. E o projeto abortista implica a decisão de correr esse risco. Não, nós vamos matar antes de saber se é humano ou não. Então, esta é a substância do projeto abortista. É induzir as pessoas a correr um risco moral formidável. Então, esta é a substância, mas metonimicamente
nós olhamos apenas para os direitos reprodutivos das mulheres, o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. É, obviamente, uma metonímia, né? Uma figura de linguagem. Então, na hora que você treina as pessoas para discutir em torno de figuras de linguagem, né, é claro que a discussão nunca vai dar nada, só vai criar mais confusão. Por quê? Porque o objeto da discussão está ausente. Você está discutindo uma coisa, mas você proíbe que a coisa entre na sala. Fala, nós vamos discutir somente aqui as suas qualidades verbais. Você mesma sai para lá. Tá certo? É claro que isto produz loucura. Esses dias saiu um artigo do David Kupelian no WorldNet dele, falando da epidemia de loucura que está tendo nos Estados Unidos. Quer dizer, o número de casos de demência, suicídio, etc., nos últimos 5 anos, graças ao Obama. Né? O que cria isto? Quer dizer, a atmosfera geral de mentira, de falsidade, de hipocrisia deixa as pessoas completamente desorientadas. Elas não sabem mais o que é verdade e o que é erro. E entram em estado de desespero. Né? Então, eu até botei lá no artigo, sugeri, seu Kupelian, por favor, leia o livro Snapping. Snapping é esse barulho aqui, não tem tradução em português. Né? É um livro que foi publicado nos anos 80. A autora se chama-se Flo Conway e Jim Siegelman. E o título inteiro é Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes. A epidemia americana de súbitas mutações de personalidade. E ela estuda pessoas que entraram em seitas tipo Rajneesh, Moon, etc., e se submeteram a exercícios e práticas psíquicas destrutivas que mudaram sua personalidade ao ponto que elas mesmas não se reconheciam mais. E eles chamaram esse quadro psicose informática. Eu digo, muito bem, isto que nos anos 70, 80 você observava dentro dessa esfera de seitas, isso passou a ser aplicado sobre a sociedade inteira através da mídia e do sistema educacional. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, que tem a tradução brasileira, tá certo? Você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma, são técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Isso é exatamente o que se usava nessas seitas. Então, o snapping agora é curioso, porque o Kupelian, que não leu esse livro, ele não mencionou o livro, ele diz que agora tem uma epidemia de snapping nos Estados Unidos. É quase o mesmo título do livro que ele não leu. Quer dizer, aquilo que acontecia nos anos 70, 60, 70, 80, por uma pequena parte da população, onde você via a inteligência das pessoas, como que ia laceando, até ceder completamente. Eu vi uma entrevista de uma moça francesa na televisão que ela estava tão atônita, ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade a respeito do que tinha acontecido. Eu não quero a verdade da minha vida mais, não precisa mais. Eu já tinha chegado na última desistência. Né? Também eu vi um documentário, depois ele sumiu, onde um sujeito da seita Rajneesh, ele colocou os seus pés dentro de uma tina com cimento, esperou o cimento endurecer e pediu que o jogassem na piscina. E eu vi, né, no Brasil havia um engenheiro de origem indiana que uma secretária dele desapareceu, ele começou a investigar, né? Uma vez ele viu a secretária no meio da rua com um bando de jovens gritando, cantando, etc. Ele quis saber o que era e descobriu que era a tal da seita Love Family, ou Meninos de Deus. E ele ficou curioso, começou a estudar esse negócio e juntou lá uma documentação na casa dele, que uma vez fui eu e um promotor público para ver aquilo, e então aparecia o chefe da seita, que chama David não sei das quantas, explicando que os pais têm que fazer suruba com os seus bebês a partir dos 4 anos de idade. E era assim, e a coisa, inclusive, contada pela filha do fundador, ela ficou revoltada com o pai, contou tudo. Tá? Então, essas coisas aconteciam para uma faixa mínima da população. Mas aquilo foi apenas balão de ensaio. Hoje, essas técnicas e a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. É o David não sei das quantas, que agora virou ministro da Educação, tá entendendo? Virou
diretor de grande empresa de mídia. Então, quer dizer que aquele quadro de psicose informática que esse Conway e Sigelman escreviam nesse livro nos anos 70, 80, agora é geral. É sobre toda a sociedade. Então é claro que estas seitas foram criadas como laboratórios experimentais de técnicas psicológicas que depois iam ser aplicadas em massa, e estão sendo. Quando eu me referi a isso no livro Jardim das Aflições, que é um livro de 96, eu dizia, olha, o estudo dessas técnicas é a coisa mais importante para você entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Passada uma década apenas, aparece o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, mostrando que tudo aquilo, todas aquelas técnicas que foram criadas para a dominação psíquica, para destruir a psique das pessoas, do quadro fechado das seitas, já estava sendo utilizado universalmente por imposição da ONU. Agora, você veja, as pessoas que querem se opor a essas coisas na base de um discurso moral ou de um discurso anti-esquerdista, meu Deus, elas estão 50 anos atrasadas. Não se trata mais disso, já é outra coisa, muito pior. Você está entendendo? Então, a velha regra do Sun Tzu, conhece o teu inimigo, eu digo, bom, parece que o pessoal conservador, cristão, etc., quer fazer o anti-Sun Tzu, não conheça o seu inimigo, né? Dê tiro no escuro. É o que eles estão fazendo. Todo o pessoal está fazendo isso. Todo o pessoal evangélico, católico, só dá tiro no escuro. Não sabe o que estão fazendo, porque não tem um jeito de saber, só tem dois jeitos de saber. Ou Deus revela a coisa para você, ou você vai ter que estudar. Ou as duas coisas. Não é isso? Mesmo quando dá revelação, alguma coisa você vai ter que estudar. Não é isso? E o pessoal não tem nenhuma coisa nem outra. Deus não me informou de nada e eu estou com preguiça de estudar, não vou querer saber. Né? Então, continuando aqui. A profecia embutida não é discernível somente na formulação das teorias e propostas, mas também nos símbolos que as condensam para a imaginação popular. De algum modo, a letra do hino da Internacional Comunista, composta em 1871 por Eugène Pottier e posta em música em 1888 por Pierre de Gaiter, a qual até hoje fascina a mente das multidões militantes com a imagem da bela sociedade igualitária, já contém na sua primeira estrofe o anúncio da debacle apocalíptica que veio a constituir a história do comunismo. Veja que coisa. O sujeito, então, que em 1888 lê-se com atenção, né, com capacidade interpretativa, com instrumentos de análise crítica, a primeira estrofe da Internacional, já entenderia imediatamente isto vai dar merda. Vamos lá. Mesmo depois da queda da União Soviética, no entanto, essa profecia continua tão mal compreendida que muitos ainda tentam realizá-la por meios novos, mais inventivos e mais desnorteantes, enganando-se a si mesmos com uma feroz devoção ainda mais intensa e louca do que aquela que guiou os pioneiros da ditadura soviética. Ao conclamar ao grande empreendimento da Revolução Socialista os danados da terra e os condenados da fome, les damnés de la terre, les forçats de la femme, o poema já insinua que quem os convoca à ação é, hegelianamente, a razão, a deusa inspiradora de 1789. No entanto, de onde vem a voz dessa divindade? La raison tonne en son cratère. A razão faz-se ouvir como o ronco temível de um trovão que, paradoxalmente, não vem dos céus, mas das profundezas de uma cratera. Ela é aí concebida, com toda evidência, não como um ideal superior que acena aos homens desde uma altura divina, mas como uma força ctônica, subterrânea, infernal. Há uma lógica dentro dela, mas é a lógica da astúcia demoníaca, aquela mesma com que Satanás surpreende o poeta no inferno de Dante. Forse tu non pensavi que io loico fosse. Não imaginavas que eu também fosse lógico. A inevitabilidade interna do processo, que inspira e dirige a ação das massas, acaba indo de fato numa direção imprevista e catastrófica, mas nem por isso menos encadeada com rigor implacável a uma premissa obscura e mal compreendida. Nem mesmo a geração de comunistas que foi levada ao desespero e até ao suicídio pela revelação dos crimes soviéticos em 1956, chegou a atinar retroativamente com a lógica trágica imanente ao ideal socialista. Todos explicaram o desastre como fruto acidental de traições e desvios,
sem notar que com isso desmentiu no ato a sua própria teoria da necessidade histórica, na qual o acaso e os caprichos individuais contam para muito pouco ou para quase nada. Quer dizer, foi um espetáculo realmente sim tragicômico. Você vê milhares de marxistas que certamente acreditam vamos dizer, numa necessidade histórica impessoal, jogando tudo nas costas de indivíduos. Foi fulano, foi fulano, foi fulano. E como que fulano pode ter tanto poder assim sobre um processo histórico que somente as massas constroem, meu Deus do céu? Né? O verso seguinte é ainda mais eloquente. C'est l'éruption de la fin. É a erupção do fim. O fim emerge do ventre de um vulcão. Fim do quê? O verso não diz. A recepção metonímica aceita sem exame que é o fim das injustiças. Mas, com toda evidência, a expressão o fim, desacompanhada de um genitivo explícito, anuncia somente morte e destruição. E as palavras que vêm em seguida ressoam com um tom ainda mais sinistro. Du passé faisons table rase. Façamos tábua rasa do passado. Apagar o passado, falsificar a história em nome de um apelo estimulante, tal tem sido de fato uma das principais ocupações da historiografia oficial esquerdista, induzindo as massas a entregar-se entusiasticamente à busca de um propósito cuja raiz desconhecem e cujos frutos, por isso, sempre hão de surpreendê-los com o sabor amargo de um enigma diabólico. Quer dizer, essa é a lógica diabólica. Né? Ela é sempre lógica, mas não no sentido de que você a entendeu, e sim num sentido mais profundo e mais rigoroso, mais encadeado ainda. Vou ler mais um aqui. Pois. O artigo chama-se Morrer por Delicadeza. O homem que hoje ocupa a presidência do país mais poderoso do mundo é um tipo esquivo e nebuloso, de paternidade incerta, sem nacionalidade comprovada ou religião definida, com documentos falsos, meia dúzia de nomes diferentes e uma história de vida repleta de episódios mal esclarecidos e ligações íntimas com toda uma pleiade de terroristas, gangsters, estelionatários e financiadores estrangeiros notoriamente hostis à nação que ele governa. Normalmente, criatura tão exótica deveria citar curiosidade no mais alto grau e colocar em ação todas as brocas, sondas e escavadeiras do jornalismo investigativo. No entanto, acontece o oposto. No país que é tido como o reino da liberdade de informação, a grande mídia ergueu em torno desse personagem um círculo de proteção tão rígido e intolerante que a simples tentativa de investigar os lances obscuros da sua biografia é condenada como um crime, um extremismo político odioso, uma prova de racismo ou de doença mental. Na mais branda das hipóteses, uma tremenda falta de educação. A lei não escrita que hoje vigora nos Estados Unidos determina que a obrigação das pessoas de bem é obedecer a qualquer ordem que provenha desse indivíduo, sem fazer perguntas, mesmo quando essas ordens duplicam a dívida nacional, protegem a imigração ilegal, debilitam as forças armadas em plena ameaça de guerra, montam um temível aparato de repressão interna e conferem ao presidente, por simples autodelegação, o poder ditatorial de mandar prender ou matar qualquer cidadão americano sem processo e em total segredo. Em todos esses casos, honi soit qui mal y pense, quer dizer, seja maldito aquele que maliciar. De um rei não se desconfia. Rei, mais que isso, os Estados Unidos transformaram num templo gigantesco onde ressoa o apelo lançado sem sombra de ironia pelo ator Chris Rock. Palmas para nosso Senhor e Salvador Barack Obama. Quando se fala dessas coisas a um obamista roxo, a reação é de escândalo no sentido bíblico do termo, o ódio sagrado, a indignação sem fim da alma ofendida por uma intolerável blasfêmia. Nunca houve na história das democracias uma situação tão anormal, tão forçada, tão psicopática. Mas o que a torna mais esquisita ainda é o esforço geral para reprimir a percepção do óbvio e, mediante prodígios de acrobacia mental, simular normalidade. Amigos e inimigos do governante estão cientes de tudo, mas fingem que nada está acontecendo. Os primeiros, porque sabem que, rasgado o véu da camuflagem, quem vai aparecer pelado no palco são eles mesmos. Os segundos, porque veem com horror a perspectiva de ter de tornar-se heróis quando já estavam tão perto de alcançar seu ideal supremo, uma poupuda aposentadoria. Apesar disso, os detalhes escabrosos continuam a brotar como cogumelos, espalhando-se pela internet e pelo rádio. Eis os mais recentes. 2 funcionários do Comitê Democrata do Estado de Indiana já confessaram que, em 2008,
falsificaram centenas de assinaturas de delegados, sem as quais Obama jamais teria sido nomeado candidato. 2. Mike Zullo, o investigador-chefe da equipe do xerife John Arpaio, diz já ter a prova oficial e definitiva da falsidade da certidão de nascimento, do alistamento militar e do Social Security de Obama, estando tudo praticamente pronto para um processo criminal, aliás, o primeiro, pois todas as tentativas anteriores, barradas in limine sem exame do mérito, se deram na esfera civil, erro fatal dos busters que já comentei aqui. Quer dizer, por incrível que pareça, não houve nenhum processo criminal até agora. Né? O pessoal fica tudo discutindo problemas constitucionais, elegibilidades. Aqui é uma questão importante, mas é discutível. Pode-se discutir indefinidamente isso. Mas o crime de forgery não tem o que discutir. Está aqui a prova material, acabou. E não fizeram nenhum até agora. Isso mostra o seguinte, que o sistema americano ele é indefeso contra um grupo de vigaristas que decida tomar o poder por meio de fraude. Não tem como defender. Se ele tiver o apoio certo, que é o apoio da mídia, tá certo? E uma militância relativamente extensa disposta a defendê-lo, não há o que se possa fazer contra ele. Não porque não haja instrumentos para isso, né? Mas porque as mentes ficam confusas e não sabem o que fazer. Vamos dizer, em 2008, parecia uma coisa tão absurda que um candidato tivesse se apresentado com documentos falsos que ninguém acreditava que isso pudesse ter acontecido. Então, foram pelo julgamento de verossimilhança. Eu digo, bom, é inverossímil, mas aconteceu. E Aristóteles já advertia que não é verossímil que tudo sempre aconteça de maneira verossímil. Então, é melhor verificar. Se o nego diz que tem um jacaré embaixo da cama, digo, não chama ele de paranoico antes de dar uma olhadinha embaixo da cama para ver se tem um jacaré mesmo. Tá certo? Ninguém quis verificar nada. Depois, quando surge a suspeita de que ele teria nascido no Quênia, daí os caras começam a bravejar em torno de inelegibilidade. Eu digo, mas meu filho, a prova de que o sujeito nasceu no Quênia é tão mais complicada do que a prova que ele falsificou um documento. Por que você vai pelo mais complexo em vez de ir por mais simples? É porque o mais simples era mais chocante e ninguém queria acreditar. Então, isso quer dizer, você não quer pensar mal do seu inimigo. Né? Porque ele só pensa mal, você está tramando a sua morte dia e noite. Tá certo? E você não quer nem suspeitar de que ele é um falsário. Então, isso é uma espécie de psicose informática. As pessoas, vamos dizer, pessoas de inteligência normal não hesitariam 5 minutos antes de dizer, vamos investigar esta coisa, pô. Né? Esse cara é aí candidato. Né? Se ele é um farsante, ele cometeu um crime desse, a gente acaba com a carreira dele já e nunca mais se preocupa com isso. Para que esperar o cara se eleger 2 vezes e fazer toda esta desgraça que ele fez, para depois você ficar esperneando em tribunais cíveis, tentando provar que o cara é inelegível, pô. Né? Quando todo o processo é rejeitado em limite, dizendo, o seguinte, você não tem standing, não sei como chama isso, não tem legitimidade, porque você não foi candidato, ou você não é desse estado, qualquer coisa, você pega qualquer coisa e o juiz não precisa nem ler o processo. Tem mais detalhes escabrosos. Essa semana apareceu o negócio do Social Security. Aqui, cada cidadão tem um número de Social Security do estado onde ele mora. O Obama tem um Social Security do estado de Connecticut, ele não morou nem por um único dia. E o mesmo número é usado por uma outra pessoa, então de Harry Bunnell. Então, quer dizer, o Social Security é falso. Mas não termina aí. Tem 5 parentes do Obama que usam o mesmo nome, o mesmo número de Social Security. Quer dizer, precisa mais para dizer que tem um crime de forgery, de falsidade documental. Não precisa mais, já está mais do que provado. Mas o pior de tudo não é nada disso. Escrevendo no American Thinker, o almirante James Lyons, que foi comandante da frota americana no Pacífico e representante militar dos Estados Unidos nas Nações Unidas, quer dizer, não é um Zé Ninguém, chama a atenção para um detalhe tão evidente quanto aterrorizante. Barack Hussein Obama gastou $milhões com advogados para bloquear o acesso a seus documentos. Mas, com toda certeza, aquilo que para o eleitorado americano continua um mistério impenetrável
não é mistério nenhum para o serviço secreto da Rússia. Provavelmente também o da China e de Cuba. Quer dizer, o Barack Obama esconde isso da população aqui, mas como é que ele vai esconder da KGB, FSB ou FSB, como queira chamar? É praticamente impossível que a KGB, hoje FSB, não tenha monitorado de perto a carreira de Barack Obama desde que ele começou a se notabilizar como discípulo ativíssimo de Saul Alinsky, revolucionário profissional. Quer dizer, está aparecendo uma baita liderança aí no meio universitário. Você acha que a KGB fica indiferente a isso? Não vai monitorar o cara, não vai saber a história inteira dele? É claro que a história inteira do Barack Obama está nos arquivos da KGB. E mais ainda depois que sua candidatura foi imposta ao Partido Democrata por exigência da elite internacional em 2008, meses antes de que ele pudesse desencadear a Operação Sumiço no Registro Civil. Quer dizer, quando o Partido Democrata nomeou o Barack Obama candidato, os documentos dele estavam todos à disposição. Foi depois que ele começou a Operação Sumiço. Né? Contratou advogado, some com a minha certidão, some com o meu registro escolar, some com a minha ficha médica, some com meus passaportes, some com tudo. Custou $2 milhões essa operação. E foi progressivo. Portanto, naquele momento em que o grupo Bilderberg impõe a candidatura Obama, você veja, esse cara para ser imposto como candidato a presidente dos Estados Unidos pelo grupo Bilderberg. Não é se ele era um desconhecido, ele deixou de ser imediatamente. Você acha que a KGB não foi investigar a vida do cara? Num momento em que todos os documentos ainda estavam abertos. Ora porra! Meses antes de que ele pudesse desencadear a Operação Sumiço no Registro Civil, no Departamento de Estado e nos arquivos universitários. E mesmo na hipótese impensável de que a KGB não soubesse de nada, o Pravda já publicou a história inteira dos documentos. Quer dizer, vamos supor que a KGB, os caras da KGB são como o Serviço Diplomático Brasileiro. O único serviço dele é acordar às 4 horas da tarde, ler um pedacinho do New York Times e comunicar lá para o chefe. É impossível que... Será que a KGB não leu Pravda? O Pravda já publicou a história inteira dos documentos e o advogado Orly Tace deu mais detalhes ainda dias atrás no programa de Viktor Topaler, conhecido como o Rush Limbaugh da Rússia, que tem 50 milhões de telespectadores. Ou seja, no mínimo tem 50 milhões de russos, sem contar os leitores do Pravda, que já sabem tudo a respeito da história do documento do Obama. Mas na KGB ninguém leu nada disso, ninguém assiste televisão, ninguém lê jornal, ninguém está sabendo de nada, né? Em plena iminência de guerra com dois aliados da Rússia, os Estados Unidos têm na Casa Branca o mais vulnerável e chantageável dos presidentes. Aquilo mesmo que o defende contra seus compatriotas, entrega-o inerme nas mãos de potências estrangeiras virtualmente hostis. Por sua mera presença, o homem é um risco para a segurança nacional. Mas falar disso é considerado o suprassumo da impolidez e pouquíssimos ousam cometê-lo. Nunca as regras do mais frívolo bom tom se sobrepuseram tão ostensivamente ao instinto de sobrevivência, ameaçando transformar o destino da nação americana numa realização literal da profecia de Rimbaud: par délicatesse, já perdi uma vie. Por delicadeza perdi minha vida. Então, vocês se lembram daquela entrevista que houve? O Obama estava conversando com um diplomata russo e esqueceram o microfone ligado e aparecia ele dizendo: não, espera, que depois da minha reeleição eu vou ter mais margem de manobra. Ele era prometendo alguma coisa. Por que tem que prometer? Por que ele tem que se ajoelhar diante do rei da Arábia Saudita? Agora, falando de Arábia Saudita, aconteceu o seguinte, que quando houve a bomba em Boston, o primeiro neguinho que foi preso foi um árabe saudita. E esse árabe saudita, então, foi mantido num hospital onde estava sendo interrogado. Daí anunciaram que ele ia ser deportado. Quer dizer, não interrogou o cara nem durante 24 horas, já vão deportá-lo. E ele fica livre da justiça americana, ele volta para a sua casa, tá certo? Em plena liberdade. E acontece o seguinte, que este sujeito recebeu no hospital a visita da Michelle Obama. O que ela foi fazer lá? Quer dizer, como é que tem um suspeito de terrorismo e vai
A primeira dama do país fazer uma visita de cortesia ao cara. Mais ainda, no dia seguinte da bomba, o Obama mandou chamar um embaixador da Arábia Saudita. Era um encontro que não estava agendado, um encontro de emergência, e conversaram não se sabe o quê. No dia seguinte sai a decisão de que o cara tem que ser deportado. Ora, nós sabemos que a carreira do Barack Obama foi financiada por um príncipe saudita. Tá certo? E hoje deu lá no Glenn Beck de que este saudita que ficou preso lá, que vai ser, ele está intimamente ligado à célula que produziu o atentado. Então é claro que vocês têm um esquema saudita de dominação que governa esse país, porra. Através do seu presidente da República, que é um office boy deles. Quer dizer, agora, se você disser, ele é o presidente da Manchúria, tem aquele filme que os inimigos criam o presidente, mas é claro que é. Agora, isso não é mais teoria da conspiração, não é mais conjectura, não é fantasia. O sujeito está dizendo aqui, olha, tem escrito na testa, eu sou office boy da Arábia Saudita, porra. Não é estranho, porque a Arábia Saudita está comprando tudo aqui para comprar o Barack Obama, não é mais caro do que a Fox News, Então você pode comprar 19% das Fox News, pode comprar 300% do Barack Obama e ainda sobra algum dinheiro, Então é esta a situação. Pior ainda, você ver aqui as negociações para a criação de uma moeda mundial estão avançadas e provavelmente não vai passar deste ano. Começou com o BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China. Vamos nos livrar do dólar, fazer uma moeda paralela aqui. Daí o próprio Fundo Monetário Internacional gostou da ideia, falou, vamos fazer uma moeda mundial. Ao que fizer a moeda mundial, acaba o dólar do dia para a noite. Quer dizer, o sujeito protege os terroristas, trabalha para a Arábia Saudita. Não é isso? Mais ainda, a Arábia Saudita, esta operação não é só saudita. Deu no WorldNet dele hoje. Quem planejou esses ataques foi o próprio chefe da polícia iraniana. Ele há tempos mandou fazer um estudo aqui sobre essas manifestações esportivas que juntavam bastante gente. Por que ele estava fazendo esse estudo? Porque na mesma época saía na revista do Al-Qaeda o apelo a que os caras soltassem bombas nessas manifestações. E mais ainda, saiu um manual de como construir as bombas com panela de pressão, publicado pela revista da Al-Qaeda. Portanto, há alguma conexão aí de Arábia Saudita e Irã. E todo mundo sabe que a Arábia Saudita é o maior financiador de movimento terrorista no mundo. E ao mesmo tempo se faz de amiga dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos vai lá e se prosterna perante o rei da Arábia Saudita. Então é claro que isto aí é um sistema de ocupação islâmica que vem por várias vias. Vem por cima, através desses meios diplomáticos, dessa compra geral de consciências e a penetração econômica. Vem por baixo, através da imigração e desta política de imposição progressiva, da ocupação de espaço progressiva, ao passo que você deixa atemorizada a própria população local, e com a colaboração de quem? Da grande mídia, ou seja, do grande capital, que é o principal canal por onde vem esse processo de intimidação ideológica, de que você reagir a gays, a feministas ou a muçulmanos é fascismo. Por quê? Porque nós somos aqui um Estado laico. Então, o Estado laico é um instrumento islâmico, evidentemente. Você esvazia ideologicamente a sua cultura, tá certo? Adota o próprio pragmatismo capitalista como se fosse a única regra de conduta viável, o que de cara já produz revolta e ódio nas pessoas. As pessoas ficam odiando o capitalismo com justa razão, não é isso? Então, além de fazer isso, essas grandes empresas vivem de vender propaganda anticapitalista, propaganda anticristã, e Estado laico, etc, etc, etc. Então é evidente que você cria um vácuo, e esse vácuo só pode ser atendido pelo Islã. Esses dias no Brasil houve lá uma passeata de mulheres
contra aqueles movimentos das mulheres que mostram os peitos, né? E na passeata estavam mulheres católicas e muçulmanas. A passeata foi respeitada um pouquinho porque tinha muçulmanas, né? Só por causa disso. Mesmo assim não foi noticiado na grande mídia. Também, vamos dizer, esta coisa que eu falei, vamos dizer, do rito da sexta-feira, que ocupam várias, paralisa o trânsito em várias ruas de Paris, não saiu nenhum jornal da França nem de parte alguma. Você só pega isso porque vê o documentário no YouTube. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Fale mais alto. Alô? Nossa, essa ligação tá horrorosa. Fale mais alto, tente mais uma vez, fale mais alto. Nada, desliga. Hã? Alô, quem mais? Tá aí na linha. Armando Tavares do Rio. Quem é? Fale mais alto. Armando Tavares do Rio. Armando Tavares, tudo bem? Tudo bem. Eu queria agradecer ao senhor por esse livro que o senhor me indicou. Indicou a todos, aliás. O menino que vigia, o rapaz que viu Jesus. Ah, The Boy Who Met Jesus, é. Esse livro é extraordinário, extraordinário. Isso é para mudar uma vida. Muito bom. Não mudou a minha, com certeza. Eu queria agradecer por isso. E o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: existe condições de acontecer aqui no Brasil, por exemplo, que aconteceu em Ruanda? Olha, condição existe. O que só não existe é necessidade. No Brasil você vai fazer um genocídio contra quem? Você não tem resistência, né? Em ginecologia existe o fenômeno do ímã complacente. Agora o Brasil é o país do cu complacente. Entra tudo, né? Então, o pessoal já fica com medo e adere, né? Você não viu o que aconteceu no Congresso Nacional, que entrou lá meia dúzia de índios, então suas excelências, com a sua bravura incomum, já saíram correndo. Os índios não estão fazendo nada, estão só dançando. Né? Mas os caras já preventivamente já deram no pé. Isso é o Brasil hoje, pô. Eles vão fazer um genocídio contra quem? Né? Não há a menor necessidade de fazer. Quer dizer, a piroca cósmica já entrou, já está saindo pela boca, né? E ninguém está nem reclamando. Então, é um fenômeno estranho. Você vê que Jorge Bernanos, que viveu no Brasil, ele dizia que o Brasil é um país espetacular, mas infelizmente está destinado a ter a revolução mais sangrenta. O Brasil está tendo a revolução menos sangrenta do universo. Quer dizer, é sangrenta porque tem 50 mil homicídios por ano. Mas não é uma revolução no sentido clássico da coisa, né? Em que os revolucionários matam os seus inimigos. Eles não precisam mais, eles não têm inimigos a quem matar, porra. É uma coisa fantástica. A ausência de resistência no Brasil é um fenômeno como nunca se viu na face da Terra. Tem duas coisas no Brasil, que acontecem no Brasil que não aconteceu antes. Primeiro, a burrice, a total destruição da alta cultura, né? E a institucionalização do analfabetismo obrigatório, em que os nossos alunos sempre são os piores do universo. Esse é o primeiro fenômeno. E o segundo fenômeno é esse da total ausência de resistência, né? O cu nacional complacente. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu estou ainda perplexo, mas bom, né? Já dizia o meu amigo Andrei Plecho, filósofo romeno, que o Brasil é um país em que ninguém tem obrigação de ser normal. Então, tudo pode acontecer aí e já está acontecendo. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô? Bom, professor, Oi? Alô? Sim, diga. uma questão pedagogo. Eu estou lendo o livro, não acabei ainda. E eu sou de uma área diferente. Fale mais alto, a sua ligação está assim, sobe e desce. Uma questão pedagogo, o livro que você indicou, o ensino brasileiro. Eu não entendi a sua pergunta. Eu entendi que você está falando do livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Exatamente. Como eu sou professor da universidade, desgraçadamente, exatamente o que acontece na universidade é o que está escrito naquele livro. Ele está, ó, aqui, o Armando Tavares está depondo. Falou, eu sou professor universitário, eu vejo o que acontece na universidade, é exatamente o que o Pascal Bernardin escreve no Maquiavel Pedagogo.
Quer dizer, são técnicas apresentadas como técnicas pedagógicas, mas não são técnicas pedagógicas, são técnicas de engenharia social. Eles não são feitos para ensinar nada para ninguém, mas para mudar a sua conduta sem que você mesmo perceba que você mudou. Quer dizer, você recebe uma ordem, mas ela é dada de tal maneira que você imagina que foi você mesmo que decidiu aquilo. É um negocinho de uma engenhosidade incrível. Isso foi desenvolvido desde os anos 40, porra. Os caras ficaram 30, 40 anos estudando isso antes de colocar, antes de testar. Eles começaram a testar nas seitas na década de 70. E começaram a adotar em escala mundial na década de 80, 90. Agora, aí você vê como o pessoal conservador, cristão, etc., está atrasado. Eles não estudam nada disso, porra. Né? E quando eu comecei a falar disso no Brasil, a pessoa dizia que era louco. Ah, isso é teoria da conspiração. Ô, Lourdes, você faz teoria da conspiração, vai tomar seu cu, porra. Ela tem tempo para perder com o ignorante, porra. Eu estou falando uma coisa porque eu estudei. Agora, no Brasil, a ignorância dá ao indivíduo um senso de autoridade intelectual que é uma coisa incrível, porra. Quanto mais burro, mais certeza ele tem, né? E mais cheio de si ele fala. É que nem o Pedro, meu filho, tem um amiguinho que diz: eu sou burro com muito orgulho. Né? Puta que pariu. Né? Sabe como terminou o cara? Fuzilado porque estava vendendo droga. É assim que terminou, o burro com muito orgulho. Então, tem mais um negocinho aqui para ler para vocês. Tem uma revista chamada Intelligencer, que é a revista acadêmica do Patrick Henry College, da cidade de Purcellville, Virgínia. Me enviou algumas perguntas sobre a América Latina. E eu mandei para o Diário do Comércio também, mas não saiu ainda. Né? Então, primeira pergunta. Quais foram as causas da mudança da América Latina para o socialismo e o comunismo depois de a região ter alcançado algum sucesso no capitalismo? Resposta. A história da América Latina no último meio século pode se dividir em 3 etapas. Primeiro vieram as ditaduras militares e a derrota da esquerda armada. Depois, a volta da democracia e uma fase de entusiasmo epidérmico pelo capitalismo liberal, coincidindo com a queda do comunismo no leste europeu. Por fim, a ascensão geral das esquerdas. Note bem que esta fase de entusiasmo epidérmico pelo liberalismo foi justamente na época em que estava se espalhando entre os adeptos do capitalismo essa mentalidade pragmatista, de que como é que se diz? O liberalismo ateu, cientificismo, filosofia analítica, essa merda toda. Portanto, total esvaziamento, né, dos valores culturais. Então, quer dizer, o capitalismo estava crescendo economicamente ao mesmo tempo que estava se esvaziando do seu vigor cultural. Né? Por fim, a ascensão geral das esquerdas. É evidente que a terceira etapa foi preparada durante a segunda, quando a opinião pública parecia imaginar que o comunismo estava morto e enterrado para sempre, mas na verdade apenas se fazia de morto para assaltar o coveiro. O que aconteceu foi que, na época, a direita não entendeu de maneira alguma o processo de transformação interna do movimento comunista. Os militares haviam se concentrado no combate à esquerda armada, sem fazer praticamente nada contra o comunismo no campo ideológico e cultural, que precisamente na época da maior repressão ia sendo discretamente dominado pelos esquerdistas. Na quase totalidade dos países da América Latina, esses dominavam o aparato cultural e jornalístico justamente no instante em que a queda da União Soviética lançava entre eles um estado de confusão ideológica muito propício a uma revisão estratégica profunda, que veio a acontecer com rapidez extraordinária, sem que a direita, então embriagada de ilusão triunfalista, nem sequer o percebesse. Essa revisão foi composta de 2 itens. Primeiro, reforma organizacional dos partidos comunistas que abandonaram a antiga linha vertical de comando para adotar uma organização mais flexível em redes e propiciar a articulação estratégica entre todas as facções da esquerda, passando por cima de antigas dissensões ideológicas. Não há mais dissensão ideológica na esquerda, não há mais discussão ideológica, a gente aceita tudo, qualquer coisa. Né? O sujeito chega aqui, olha, eu inventei aqui o espiritismo socialista, manda vir. Né? Eu aqui sou assim, o socialismo vegetariano, manda vir. Né? Eu sou aqui do socialismo onanista universal,
Pode entrar, todo mundo é bem-vindo. Se é com merda na cabeça, tu é bem-vindo. Né? 2. Mudança radical no discurso ideológico, que em vez da transformação estrutural da economia, passou a enfatizar toda a sorte de interesses grupais antagônicos ao sistema, ao qual já não se declarava guerra abertamente, mas se combatia desde 1000 lados ao mesmo tempo, lançando na sociedade uma confusão dos diabos. Essas transformações refletem aquilo que Augusto Del Noce chamou um tanto ironicamente de suicídio da revolução. Dissolvida toda a visão clara de um futuro socialista, a luta revolucionária esfarelou-se em 1001 linhas de combate aparentemente inconexas, que, segundo o mesmo Del Noce, não faziam avançar a causa socialista ostensivamente, mas iam corroendo todos os valores morais e culturais da sociedade capitalista, com a ajuda dos próprios pró-capitalistas, liberais ateus, etc., etc., libertarians, etc. Sociedade capitalista que assim assumia feições cada vez mais malignas e odiosas. As novas gerações de adeptos do capitalismo já educadas fora dos valores morais e culturais que sustentavam o regime, colaboraram nesse processo, entregando-se a um pragmatismo amoral que transformava o capitalismo precisamente no monstro que os esquerdistas desejavam que ele fosse. Os esquerdistas, por sua vez, aproveitavam-se disso para fomentar a corrupção e ao mesmo tempo denunciá-la, lançando as culpas do capitalismo. O conjunto tornou-se tão confuso que ninguém na direita compreendia o que estava acontecendo. Atônitos e paralisados, os políticos conservadores e liberais, no sentido latino-americano do termo, foram cedendo a um avanço ideológico cujo perfil comunista de conjunto lhes escapava por completo. Ou seja, o movimento comunista estava crescendo extraordinariamente, na mesma hora que os caras diziam que não existia mais. E se você dizer, existia, está crescendo, os caras achavam, não, você está contra nós. Foi assim que a facção, que no começo dos anos 90 parecia quase extinta, veio a se tornar dominadora quase absoluta do continente. Segunda pergunta, o presidente Chávez foi amplamente responsável por essa mudança? É a ideia que o pessoal tem aqui, hein? Resposta, não, de maneira alguma. Chávez foi apenas o espantalho usado pela esquerda para distrair os observadores norte-americanos, que concentravam nele as suas atenções, enquanto empreendimentos de muito maior envergadura, dirigidos desde o Brasil, isto é, desde o Foro São Paulo, iam consolidando a posição das esquerdas no continente. O governo e a mídia dos Estados Unidos entraram num tal estado de alienação que chegaram a acreditar que havia na América Latina duas esquerdas, uma totalitária e ameaçadora representada por Hugo Chávez, outra democrática e pró-americana personificada por Lula. Mas Lula foi o fundador e por 12 anos o dirigente máximo do Foro de São Paulo. Mais realista foi a visão das FARC, Força Armada Revolucionária da Colômbia, que logo enxergaram na fundação dessa entidade a salvação e o futuro do movimento comunista. Chávez só se tornou membro do Foro quando essa entidade já tinha 5 anos de existência e seus planos estratégicos para o domínio continental já estavam em plena execução. Nunca houve entre Chávez e o Foro ou entre Chávez e Lula a mais mínima divergência. O próprio Lula, em 2 discursos que chegaram a ser reproduzidos no site oficial da Presidência da República Brasileira, reconheceu que o Foro tinha elevado e mantido Hugo Chávez no poder. Chávez foi sempre um instrumento dócil do Foro, encarregado de condensar em si os temores internacionais, acobertando as operações de conjunto do Foro no restante do continente. Então, aí é a pergunta, o que a morte do Chávez muda? Muda quantitativamente, quer dizer, o apoio diminui, mas continua substancialmente a mesma coisa. Peraí, tem mais alguém na linha? Alô? Alô, quem é? Meu nome é Vitor, eu sou daqui de Florianópolis. Vitor, Florianópolis, tudo bem? Tudo. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre os cursos de filosofia da nova Tom? Aquilo me cheira a nova era, senhor. Eu tenho uma séria dúvida quanto a isso. Olha, eu estou fora do Brasil há 8 anos. E a última vez que eu tive notícia da Nova Acrópole foi 10 anos antes disso. Eu não sei o que dizer, mas em princípio... Em princípio, eu não confio em nenhum curso de filosofia no Brasil. Se eu confiasse, eu não ia inventar o meu próprio curso, porra.
Né? Assim, eu logo vou assinar o seminário também. Porque o que é um curso de filosofia, o que se faz no curso de filosofia, você vê pelos resultados, pelos frutos. Né? Então deve começar a aparecer livros, teses, etc, etc. E por essa produção você analisa você avalia o que está sendo feito lá. Então, por exemplo, você pegar o curso que tinha mais prestígio, que é o curso da USP, eu digo, olha, a produção filosófica da USP não justifica que aquilo exista. Né? Porque, olha, saíram 2 ou 3 livrinhos interessantes. Né? Por na década de 50 saiu o livro do Lívio Teixeira, Ensaio sobre a Moral de Descartes. Foi o melhor livro que a USP produziu. Isso foi na década de 50 do século passado. Eu digo, quando que fizeram um treco melhor que o Lívio Teixeira nos 63 anos que se seguiram? Nunca. Então fecha essa merda, porra. É? Então, agora, você imagina os outros, então. Havia em Minas Gerais um pessoal que fazia uma revista filosófica interessante chamada Síntese, dirigido por um padre chamado Marcelo Perini, né? O qual chegou a fazer uma tese interessante sobre Eric Weil. Eric Weil é um filósofo que tem uma obra muito pequena, mas é muito importante. Não é um filósofo criador, mas o Eric Weil foi... Eu não conheço um melhor leitor de livros de filosofia do que o Eric Weil. Ele entende profundamente os filósofos e os expõe de uma maneira fantástica. E o Marcelo Perini fez uma tese sobre o Eric Weil. Estava uma coisa muito bem feita, né? Colaborava ali na revista o padre Lima Vaz, que é uma pessoa que não merece confiança, mas cuja competência filosófica eu jamais pude negar. Tá certo? Mas isso aí já acabou, faz tempo. Houve a Presença Filosófica, que era a revista feita lá pelo padre lá dos Anjos, que também já acabou. Quando o padre lá dos Anjos morreu, pegaram toda a obra dele, jogaram na privada, puxaram a descarga, né? E pronto, acabou. Então você não vê nenhum esforço sincero, verdadeiro, para criar uma atmosfera boa de discussão filosófica no Brasil. Né? Antigamente tinha a Associação Brasileira de Filósofos Católicos. Cadê? Eles produziram congressos maravilhosos, em que ia gente de mais alta categoria de vários países. Cadê? Acabou, você foi para Las Picas. Né? Então, eu acho que não sobrou mais nada. Acabou-se tudo, como disse. Então, vamos ver aqui. Você vê aqui coisa. O Obama disse que não ia ter mais visitas populares à Casa Branca para economizar dinheiro. E na mesma semana mandou 500 milhões para os palestinos. Quanto tempo ele levaria para gastar 500 milhões com as visitas? 500 milhões dá para você sustentar as visitas durante anos. Além disso, as visitas você ganha dinheiro, porque você vende lá umas lembrancinhas, umas coisas assim. Né? As visitas não custavam nada. Quer dizer, a coisa é obviamente falsa. Né? Também, o repórter da Fox chegou lá para o xerife João Arpaio e falou, olha, nós não somos autorizados a noticiar nada sobre o negócio dos documentos do Obama. Nós não podemos abrir a boca. E esta semana apareceu no Glenn Beck a história de que o Obama está ameaçando com 20 anos de prisão qualquer funcionário federal que abra a boca para a mídia. Ele disse, mas como é que ele vai fazer isso? Fala, ele não vai fazer legalmente, ele fez um decreto que lhe permite fazer isto. O Obama decretou que ele pode mandar prender ou matar qualquer cidadão americano sem processo e em segredo total. Então, se ele quiser sumir com o Glenn Beck evapora, desaparece, nunca mais se ouve falar e ninguém sabe onde está. É assim, o cara decretou. Ele não usou isso ainda. Acho que não usou, né? Não sei, mas ele pode fazer isso. Principalmente funcionário federal, que já está ali à disposição dele. Né? O cara vai trabalhar e nunca mais volta para casa, porra. E agora, para compensar aqui os técnicos, né, em estratégia militar, eles dizem o seguinte. Eles dizem que se a Coreia soltar o tal do pulso eletromagnético, a bomba com pulso eletromagnético, aquela que explode no ar, não mata ninguém, mas desmantela toda a rede elétrica, eles falam, nós não temos nenhuma defesa contra isso. Não há o que fazer. Isso quer dizer que se a Coreia do Norte não fez isso até agora, é só porque ainda não tem o meio técnico para fazer, eles não têm a precisão suficiente para jogar a bomba a esta distância. Mas se tiver, eu não sei se tem ou não tem, dizem que não tem, mas também
Quem diz é o governo, né? Então, quer dizer que não há o que fazer. Em 5 minutos isso aqui pode ser devolvido ao século XIX, vai virar o Velho Oeste. Né? Ainda bem que o projeto de controle de armas não passou no Senado. Foi a maior derrota que o Obama sofreu desde o início. Ele ficou perplexo, ele não acreditava que isso tinha acontecido. Mas falhou esse esquema. Claro que ele vai tentar por outras vias, por medida provisória, etc, etc. Vai continuar tentando, mas no Senado ele perdeu. Não. Agora aqui, você sabia que o seguinte, o cara da CIA, né, é o sujeito que sumiu com os passaportes do Obama antigamente. O Obama, então, pagou gratidão, pagou agora o favor. Né. O ministro de secretário de defesa é muçulmano. Né. E o John Kerry, a filha dele é casada com um iraniano que está muito próximo do governo do Irã. E o Obama foi financiado pela Arábia Saudita. O que mais você espera? O que falta para você tirar a conclusão do silogismo? Não é que aí entrou a síndrome do piu-piu, você está entendendo? Os caras dizem, acho que eu vi um gatinho, será que eu vi um gatinho? E não tira conclusão nenhuma. Esta impossibilidade de concluir é um dos traços mais marcantes da psicose informática, tal como descrita pela Flo Conway e Jim Siegel no livro Snapping. É um livro que eu li com enorme interesse, né, nos anos 80, porque eu conheci um bando de gente que estava metendo. Eu tinha um problema com uma seita que tentou acabar com a minha carreira. Né, e eu fiz uma vingança maligna, botei a Polícia Federal atrás delas, invadiram a sede, os caras foram presos. A vingança é doce. Né? E tanto que até hoje os caras, me vêem na rua, eles saem correndo. É o demônio! E por causa desse negócio eu comecei a estudar essas coisas, comprei um monte de livros sobre isso, me inscrevi na Associação Internacional de Estudos Culticos. Né? E até hoje ainda leio um pouquinho, eu leio com moderação, porque esse é um assunto tão fecal que, né, queria escrever um livro sobre isso, eu não consegui escrever o livro. Chegou uma hora assim que era pensar nisso e vomitar. Né? Esse negócio, cara, fazendo suruba com os garotos de 4 anos, porra, na própria família, o pai comendo filho de 4 anos e achando isso lindo, né? Então, mas você vê que este sintoma, esta inconclusividade, esta espécie de frouxidão da inteligência, que você dá a premissa, aqui a premissa número 1, aqui a premissa número 2, qual é a consequência? Não sei. Isto é característico da psicose informática. Só que naquele tempo era pessoal. Aliás, eu quero pedir um favor para vocês. Vocês estão aí no Brasil. Nos anos 70, houve um cidadão que era um inglês, que ele era o presidente da Ford Mundial. Ele foi para o Brasil e estava lá no hotel e o quarto dele foi invadido por um grupo de menininhas do Love Family, menininhas de 12, 13, 14 anos, peladinhas, que o levaram para não sei onde. E o cara desapareceu. Isso saiu noticiado dos jornais da época, especialmente no Jornal da Tarde, que era a edição vespertina do Estadão. Não sei se o Jornal da Tarde ainda existe. Se algum de vocês que mora em São Paulo fizer a amabilidade de ir para mim até o arquivo do Estadão e procurar esta notícia e mandar para mim, eu ficarei enormemente grato. Mais ou menos que ano? Foi na década de 70, eu não consigo lembrar. Eu acho que eu fui trabalhar lá no... Eu estava trabalhando no Jornal da Tarde quando isso aconteceu. Eu não redigia a notícia, eu estava na parte da política, isso aí foi a parte de polícia, era outro cara que fazia, mas eu li o negócio. Né? E depois, até hoje eu não sei que raio de coisa deu a investigação, se o cara apareceu, se ficou sumido para sempre. Eu sei que a coisa foi abafada. Não, veja, não foi abafada porque alguém do Love Family chegasse no jornal e mandasse o cara calar a boca. Não houve propina, não houve intimidação, não houve nada. Houve a natural repugnância do cérebro humano de falar daquilo que ele não está entendendo absolutamente. A coisa é muito esquisita, então é que nem uma cunaína, né? Dá uma preguiça, e você não quer mais pensar naquilo. E é assim que o mal vence, porque você tem preguiça de pensar nele, porque ele é muito esquisito, ele é muito disforme,
né? Ele embrulha o seu estômago, né? É assim. Então, por mais repugnante que seja esta coisa, né? Eu digo, bom, eu não consegui escrever o livro que eu queria, mas eu não parei de falar desta porra, tá entendendo? Então, se alguém puder fazer isso, já tem milhares de pessoas que me ouvem, uma delas pode ter esta caridade, né? E eu preciso dessa informação. Você vai lá e mande, faz um PDF, manda para olavo@olavodecarvalho.org. Agradeço desde já. Então, muito bem, eu acho que por aqui já acabou. Aqui tem um painel das Nações Unidas dizendo que Jesus era homossexual. Tá vendo? Vocês ainda ficam resistindo, porra. Tem que, né? Não é dando que se recebe. Então, você tem que começar a dar, porra. Vocês entendem? Pessoas desumanas, vocês são assassinos de homossexuais, porra. Agora, aqui também aconteceu o seguinte: tem um velhinho Amish. Tem gente que não sabe o que é Amish. Amish é uma seita protestante antiga. Os caras não fazem nada, eles só ficam rezando o dia inteiro, né? Eles não usam armas, não fazem mal a ninguém. Eles são conhecidos porque eles fazem umas comidinhas maravilhosas, né? E uns enfeitinhos de casa, umas coisas assim. E tinha um velhinho Amish, de uns 120 anos, que ele foi preso porque ele comprou uma tesoura num estado e estava atravessando a tesoura com a fronteira. Estava atravessando a fronteira com a tesoura. Ele foi preso por causa disso. Sabe por quê? Porque houve um crime que fizeram contra um homossexual, tal de Matthew Shepard, nos anos 70, 80, e o cara foi morto a tesouradas. Então, daí baixaram uma lei, né? E está lá o velhinho Amish, comprando tesouras, que era para a filha dele cortar as rendinhas e tal. O velho foi preso por causa disso, como se fosse um criminoso. Quer dizer, aqui, nos Estados Unidos, os caras estão regulamentando tudo, qualquer coisa que você vai fazer, tem um regulamento de 1000 páginas. Absolutamente tudo, né? Se você tenta, então, comprar uma casa, meu filho, é tanto papel, que tudo está assim. Agora, a ONU também, na mesma semana que declara que Jesus era homossexual, ela classificou a oposição ao aborto na lista dos crimes de tortura. Né? Sou contra o aborto. Torturador, assassino de mulheres e gays e negros e judeus, etc, etc, etc. É foda, viu? Bom, então, eu acho que... também tem outra coisa. Aqui tem um sujeito que tem uma clínica de aborto. E a clínica de aborto dele era especialista em fazer aborto depois das crianças nascerem. Deixar as crianças nascerem e matava. Em circunstâncias absolutamente hediondas, né? O cara está sendo julgado agora. O cidadão chama-se Gosnell, Gosnell. Procurem esse nome. A grande mídia não está dando uma linha a respeito. Só sai no Worldnet dele, no rádio, na internet. Então, a grande mídia... Escuta, a gente tem que acabar com essa coisa, porra. Né? Eu acho assim, que você comprar um exemplar da Folha de São Paulo é crime de tortura. Né? Tortura ao saco humano. Tá entendendo? Então vocês parem de comprar essa coisa, não assinem esse AOL, né? Não compram o Estadão, não compram o Globo, não gastem dinheiro com essa porcaria. Tá? Vocês veem no rádio, na internet tem fontes muito melhores. Né? Então, agora também aconteceu uma coisa aqui que é o seguinte, eu não gosto de entrar nesse tipo de coisa. Eu não gosto de falar da conduta sexual de ninguém, mas acontece que o senhor Barack Obama, ele é o presidente da República, tem alguma satisfação a prestar. O Barack Obama, como todos os presidentes americanos, ele viaja para jogar golfe. Acontece que os presidentes viajam geralmente com seus companheiros de geração. É um velhinho lá de 60 anos que vai jogar golfe com outro velhinho de 60 anos. O Obama só viaja com garotos 30 ou 20 anos mais novos. Né? E desses, 2 que eram reconhecidamente gays já apareceram mortos em circunstâncias misteriosas. Sem contar, né, o tal do Sinclair, que disse que ele tinha uma vasta experiência gay junto com o Barack Obama, e daí o processaram e ele ganhou o processo. Então, até agora,
continua, o que ele falou continua impune, se for mentira. E apareceu o líder gay, né, de Chicago dizendo que ele e o prefeito lá de Chicago, agora esqueci o nome do cara, né, que eles ficavam lá na sauna gay, que eles denominavam aquilo de oral office, né? Tem tudo isso. Agora, bom, o cara dê para quem ele quiser. Mas e esses caras que estão aparecendo mortos? Que merda é essa, né? Será que foi violência heterossexual? Né? Tá muito esquisito isso aí, né? Mas aqui nos Estados Unidos está tudo esquisito, no Brasil também está mais esquisito ainda. E o mundo está se tornando cada vez mais incompreensível. Tá bom, então por hoje é só, até o mês que vem. Muito obrigado.